Mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos falar sobre gráfico, tá? Vamos falar do gráfico. Na aula anterior nós falamos sobre tabela, não é verdade? E hoje nós vamos falar sobre o gráfico. O que é um gráfico? Aqui Tia trouxe para vocês aqui um exemplo de um gráfico, eu vou mostrar para vocês, tá? E também tem as atividadezinhas aqui, né, do livro sobre o gráfico, no módulo 3, na página 132, nós vamos falar sobre gráfico. Então, o que é ser um gráfico? Gráfico é a tentativa de se expressar visualmente dados ou valores numéricos de maneiras diferentes, assim facilitando a sua compreensão, tá, meus amores? Então, existem vários tipos de gráficos. Os mais utilizados são os de colunas, os de linhas e os de circulares, que são o quê? Os de circulares, eles são chamados aqueles gráficos de pizza, como tem esse aqui, que eu tinha que mostrar para vocês, né? Já a gente vai trabalhar sobre esse gráfico de pizza, que ele é chamado, aquele gráfico circulares, né? Então, vamos lá. Os principais elementos são, quais são os principais elementos de um gráfico? Em um gráfico precisa ter números, títulos e fontes, tá? Nota que é chamado de quê? De gráfico, certo? Então, nós precisamos desses principais elementos, são esses elementos que compõem os números, os títulos e fonte, tá? E as fontes também. Então, gráficos são representações visuais de dados e informações numéricas, que serve para quê? Para facilitar a interpretação, certo? Uma das funções mais usuais dos gráficos é estabelecer uma dimensão estatística sobre determinado assunto ou um fato, tá bom? Então, nós vamos aqui observar no slide, certo? Os gráficos e depois a tia vai passar para vocês, mostrando a vocês os tipos desses gráficos, certo? Então, vamos lá, vamos para o slide. Vamos lá, no slide, abra um livro aí na página 132, certo? E aí nós vamos falar agora um pouquinho dessa paginazinha aí que está mostrando, né, o gráfico, certo? Gráficos. O cinema foi criado em 1895, na França, pelos irmãos Lumière, né, Lumières. Desde então, foram produzidos muitos filmes no Brasil e no mundo. O gráfico de barras, certo? Gráfico de barras. A seguir, apresenta a quantidade de filmes nacionais lançados em 2011 até 2016. Então, aqui está um exemplo de quê? De um gráfico de barras, certo? Olha aqui as barrinhas. Então, esse gráfico, ele tem o quê? Qual é o título desse gráfico de barras? Quantidade de filmes nacionais lançados em 2011 a 2016. Certo? Então, aqui está a quantidade de filmes, que foram 150 filmes, e aqui estão o ano, certo? Aqui é o ano, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. E aqui o nome fonte. Então, são
os elementos de um gráfico, né? São os títulos, os números, certo? E fonte também, não é isso? Então, vamos ver aqui uma atividadezinha relacionada a esse gráfico, tá? Então, no período apresentado, em que ano ocorreu a maior quantidade de lançamentos de filmes? Então, vamos lá. De acordo com o gráfico, tem lá qual foi o ano que ocorreu maior quantidade no ano de 2016. Vocês podem observar aí no gráfico, né, o ano 2016, que foi o ano que ocorreu a maior quantidade de lançamentos de filmes, certo? O número 2 tem quantos filmes foram lançados em 2013? Então, vamos lá. Foram lançados 129 filmes, certo? Em quais anos ocorreram mais de 130 lançamentos? Em 2015 e em 2016. Então, vocês conseguiram responder, né, essa questão, nós conseguimos responder por motivo de quê? Então, vocês observando esse gráfico da página 132, vocês vão observar, né, a questãozinha e as informações que está lá, o ano, certo? A quantidade, não é verdade? Pronto, então, por meio dos gráficos, as informações são apresentadas de maneira mais objetiva e de fácil visualização, não é verdade? Então, de acordo com o gráfico, a gente vai fazer o quê? Nós vamos observar todas essas informações que está presente no gráfico, né? De maneiras objetiva e fácil de visualizar, certo? Então, vamos aqui à página 133. Assim como as tabelas, os gráficos também devem ter título e fonte das informações apresentadas. Então, qual é o título apresentado no gráfico? Então, qual foi o título apresentado? Quantidade de filmes nacionais lançados em 2011 a 2016, certo? Então, qual é a fonte das informações? Então, a fonte ela fica lá no finalzinho, não é? Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual, certo? Cinema. Disponível tá vendo aqui o site? Então, aqui está o sitezinho, certo, meus amores? Então, aí fica aí a fonte, não é? Para que são os elementos que compõem, não é? Que faz parte do gráfico, certo? Muito importante esses elementos, né? Aqui nós temos aqui umas informaçõezinhas, as maiores bilheterias, né, nacionais, certo? Aí é uma informaçãozinha, vocês leiam para o conhecimento de vocês. Então, vamos aqui à atividade. Observe no gráfico a quantidade de pratos vendidos em uma semana no restaurante de Alberto. Então, olha só o título. Qual é o título? O título desse gráfico aqui, quantidade de pratos vendidos no restaurante de Alberto, certo? Aqui está a quantidade de pratos vendidos e aqui está o quê? Os pratos, os tipos do pratos, né? Tem macarrão, lasanha, nhoque, panqueca, né? Escondidinho. E aqui tem a fonte. Qual foi a fonte? Restaurante de Alberto. Tá, meus amores? Então, vocês podem construir um gráfico de vocês da sua casa, né? Da sua alimentação. Você pode colocar lá também, construir o seu gráficozinho, certo? Então, vocês vejam que o macarrão, a quantidade vendida foi 145, ó. 145, não chegou aos 150, né? 145, né? Lasanha foi 128, o nhoque foi 120, certo? A panqueca 113, né? Não chegou nem aos 120, ó. Antes de chegar, tá vendo aqui, ó? Então, 113 e o escondidinho, 100. Aqui são os pratos, não é verdade? Então, vamos lá. Pronto, vamos responder de acordo com esse gráfico aí da página 134, não é isso? Pronto, vamos lá. Qual é o título do gráfico? E qual é a fonte do gráfico? Então, aí vocês já sabem, né? Observando aí o gráfico, vocês vão observar aí o título, que é quantidade de pratos vendidos no restaurante de Alberto, certo? E qual foi a fonte desse gráfico? Restaurante de Alberto, certo? Então, vamos lá. Qual foi o prato menos vendido nessa semana? Foi o escondidinho, não é verdade?
C. Qual foi o prato que vendeu exatamente 128 unidades? Foi a lasanha, 145 o macarrão e 120 unidades foi o nhoque, certo? Quantos pratos de panqueca foram vendidos a menos do que os pratos de nhoque? 7 pratos, certo? Qual dos pratos apresentados no gráfico é o seu preferido? Então, aí, cada um vai fazer a sua resposta pessoal, né? Qual foi o mais preferido, certo? Aqui na página 135 tem outro gráficozinho também. A família de Guilherme, na nossa sala, né? A família de Guilherme sempre gostou de enviar e receber cartas de parentes distantes e de amigos. Quem é que não gosta de receber uma cartinha de um amigo, né? Então, principalmente em datas comemorativas, como Natal e aniversário. Observe no gráfico a quantidade de cartas enviadas anualmente por essa família. Então, aqui está o título, certo, do gráfico, que é quantidade de cartas enviadas anualmente para a família de Guilherme, em 2012 a 2017. Aqui está a quantidade de cartas, né? Quantidades de cartas, que foram 25 cartas enviadas. E aqui está o ano, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. E qual foi a fonte? Registros, né? Registro de família de Guilherme, da família de Guilherme. Então, aqui 2012 tem 23 cartas, 2013, ó, 14, 2014 teve 14 cartas, 2015, 10, 2016, 8 e 2017, 5. Então, aqui está o gráfico de barras, né? Tá vendo as barrazinhas? Pronto, e aí eles vão indicando, né? O gráfico de barra, você veja aqui, né? Que ele tem a quantidade, que você vai colocar aqui do lado, certo? E aqui é o ano, né? Que foi recebidas de cartas, né? Que Guilherme recebeu de cartinhas. Vamos aqui agora às perguntas relacionadas a esse gráfico. Quantas cartas foram enviadas em 2015? Então, observando, deu 10 cartas. Em quais anos essa família enviou a mesma quantidade de cartas? No ano de 2013 e no ano de 2014. A quantidade de cartas enviadas em 2015, 2016 e 2017, juntas, é igual, maior ou menor do que a quantidade enviada em 2012. Então, observando lá o gráfico, vocês vão ver que foram o quê? Igual, não é verdade? D. Com o passar dos anos, a família de Guilherme aumentou ou diminuiu a quantidade de cartas enviadas? Ele diminuiu, não é isso? Em sua opinião, por que isso ocorreu? Converse com seus colegas e o professor. Então, vocês vejam o quê? Eu vou conversar com quem? Com quem está na frente, né? Com vocês aí do lado, com a mamãe, né? E vocês vão observar, né? Vocês sabem que a gente observando aquele gráfico, a gente consegue responder todas as perguntinhas, não é verdade? Por quê? Porque o gráfico de barra, ele é um gráfico com barras retangulares e comprimento proporcional aos valores que ele apresenta. Então, as barras ele pode ser desenhada na vertical ou na horizontal. Então, esse tipo de representação utiliza barras, tanto verticais quanto horizontais, para ilustrar comparações, né? Para ilustrar comparações. Então, gráfico. Então, observe aqui. Aqui no quadro, a tia confeccionou aqui um gráfico para que vocês observem. Esse gráfico aqui é um gráfico de brinquedos. Digamos que as crianças ganharam brinquedos na Semana da Criança. E aí, a tia construiu aqui um gráfico de barras, onde a tia colocou o nome de alguns coleguinhas, certo? E a quantidade de brinquedos que ela recebeu nessa semana, neste mês da Semana da Criança, né? Na Semana da Criança, certo? Nós temos aqui o aluno Pedro, Natália, Ellen, Lucas, Anthony, Guilherme, Adriel e Luísa, Maria Luísa, certo? E aqui está o gráfico representando a quantidade de brinquedos que cada um recebeu. Então, Pedro recebeu quantos brinquedos? Olha o gráficozinho, a barrazinha indicando, ela recebeu
na Semana da Criança, 8 brinquedos, né? Ela estava em sua casa e aí foi chegando os brinquedozinhos da família, do tio, da tia, da mamãe, do papai. E aí ela recebeu, nessa semana, 8 brinquedos na Semana da Criança. Já a Natália, ela recebeu quanto? Ela recebeu quantos brinquedos? 3 brinquedos nessa semana. Já a Ellen recebeu também a mesma quantidade de Natália, né? Ó, o gráfico está informando aqui, ó, é a mesma quantidade de Natália. Ellen, né, recebeu a mesma quantidade de Natália. Lucas recebeu, ó, 7 brinquedos nessa semana da criança. Já Anthony recebeu 5 brinquedos, né? Já Guilherme recebeu 6 brinquedos. Adriel recebeu 1 brinquedo e Maria Luísa recebeu 3 brinquedos. 2 brinquedos, não é verdade? 2 brinquedos. Então, como é que eu estou sabendo? Como é que a tia está sabendo explicar a vocês isso aqui? Por causa do gráfico, ele está informando, né? Então, a utilização do gráfico de barra é para isso, os gráficos é para isso. É para que a gente caracterize, observe esse gráfico e veja, né? Então, o que é que esse gráfico ele tem que ter? Tem que ter o título do gráfico, ó, o título está se relacionando ao que esse gráfico? Aos brinquedos que as crianças receberam na Semana da Criança, tá? Aqui vem a quantidade, não é isso? A quantidade de brinquedos e aqui está os alunos que receberam os brinquedos e as barrinhas informando a quantidade de cada um. Então, é muito fácil vocês construírem um gráfico, né? Então, aqui está o gráfico de barras. Nós temos também um gráfico, vamos aqui adiantar mais uma atividadezinha que vocês vão ver outro tipo de gráfico, tá bom? Vamos lá. Então, será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Aqui é uma mensagenzinha, não é? Que a tia colocou para vocês. Mas vamos aqui retomar aqui o assunto. Então, meus amores, então vocês observem aqui, né? Aqui está um exemplo de uma tabela e aqui está o exemplo do gráfico, certo? Então, tabelas e gráficos são recursos bastante utilizados para representar resultados de pesquisas e informações de forma organizada. Então, com eles podemos visualizar, né, um grande número de informações numéricas e um pequeno espaço, em um pequeno espaço. O que facilita o quê? A leitura, a interpretação e a utilização desses resultados. Certo, meus amores? Então, vamos agora aqui a mensagenzinha que a tia fez para vocês. Vamos ler a nossa mensagem do dia, né? Nosso alimento para o nosso dia, tá bom? Vamos lá. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Isaías 40, 28, 29. E é verdade, não é isso? Então, o nosso Pai Criador, né, ele não se cansa, ele é incansável, não é verdade? Então, fica aqui a mensagem, né, a palavra do dia e vamos agora à nossa agenda de hoje, certo? A tia vai deixar para vocês aqui o módulo 3, páginas 136 a 139. Vocês vão fazer essa paginazinha aqui, tá? Nós encerramos na atividade de sala na página 135, tá bom? E vocês vão dar continuidade na página 136. O que é que ele pede? Observe aqui o que é que ele está pedindo. Vocês vão confeccionar aqui um gráfico no caderninho de vocês. Observe direitinho o que é que eles estão pedindo, olha. Realize uma pesquisa em sua sala de aula com 12 colegas. Para isso, faça as seguintes perguntas. Então, vocês vão fazer
essa pesquisazinha, você já conhece os coleguinhas de vocês assistem a videoconferência e vocês sabem o nome dos coleguinhas. Então, vamos colocar o nome dos nossos colegas, né? E você tem os seus amiguinhos que vocês têm até o contato, o WhatsApp às vezes. Então, o que vocês tiverem, vocês podem fazer aí esse gráfico colocando o nome dos seus coleguinhas, tá? Então, o título é esse. Qual dessas disciplinas você prefere? Então, vocês vão escolher as disciplinas, certo? E depois vocês vão destacar e completar a tabela e o gráfico da página 15 do material complementar. Então, aqui tem no material complementar, lá no finalzinho, certo? Na página 15, vocês vão encontrar uma tabelazinha onde vocês vão formar esse gráfico, tá certo? Na página 138, vocês vão observar esse gráfico e vai responder aqui as questõezinhas referente a esse gráfico, tá? E também tem um gráfico também na página 17, para que vocês destaquem ele e façam também esse gráfico, tá bom? Pronto, e a página 139. Na página 139, tem um gráfico e está falando sobre gráfico pictograma, certo? Gráfico pictograma. Então, aqui na página 139, o que é ser um gráfico pictograma? Certo? São gráficos que utilizam imagens para chamar a atenção. Assim, ele pode ser representado, certo? Pelos gráficos de barra, ok? Colunas, linhas e circulares. Então, aqui está um gráfico, certo? Pictograma. Ele é representado com o quê? Com imagens. Então, aqui está a imagem de quê? De pães, né? Imagem de pão, certo? Olha aqui a imagem do pão. Então, vocês vão observar essa imagem, esse gráfico, certo? E vai responder a sua atividadezinha aqui embaixo, tá bom? Até a página 139, ok? Façam esses gráficos no caderninho de vocês, coloquem as barrazinhas, peguem um lápis de cor, peguem uma réguazinha e faz tudo direitinho. Você tem linha no caderno, você vai seguindo aquela linhazinha, quando for vertical, pega uma réguazinha para não ficar torto, né? E organiza o caderninho de vocês para mostrar a tia na videoconferência que a tia quer ver. Tá bom, meus amores? Então, fica aí a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido, diferenciar, né? Saber diferenciar o que é uma tabela e o que é um gráfico. Tá bom? Vocês viram vários tipos de gráficos aí, não é verdade? E aí, o gráfico, como facilita a nossa vida, né? Para a gente fazer essa interpretação de um texto. Não é isso? Então, até a próxima aula. Beijo e até a próxima.